Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist, o Evangelho no Lar. E nós estamos aqui hoje para seguir adiante, né? Como vocês sabem, houve uma mudança aí recente em que eu mudo, né? Coloquei a respiração que normalmente a gente fazia, né? Coloquei essa respiração para fazer antes agora. Então quando eu começo eu já estou mais no clima da prece, né? E enfim, essa exteriorização de energia, apesar de eu achar que era importante acontecer, fazer com as pessoas, né? Nem todo mundo gostava. E tá tudo bem, tá? Então por isso nós fizemos a modificação. E aí a partir disso a gente já vai direto para a prece em si. Tá bom? Bom, como vocês sabem, aqui a gente sempre faz uma prece refletida a respeito de alguns livros que a gente usa aqui, que é entre eles o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. E a gente usa esse outro livro aqui também, que é Cirurgia Moral, é uma psicografia do Espírito de Lancelin pelo médium João Nunes Maia. E a gente usa também esse livro aqui do Sri Prembaba, Flor do Dia, né? E tô reparando aqui atrás, aqui a minha gatinha tá fazendo bagunça ali. Do nada ela começou a correr pra lá e pra cá estranhamente, enfim, né? Mas é isso. Então, como vocês também sabem, a gente sempre faz uma prece no seguinte formato. A gente faz uma abertura, evocação dos nossos bons amigos, depois a gente faz uma prece pública e depois uma prece por nós mesmos. Tá bom? E aí a gente termina com uma reflexão do dia. Tá certo? Então vamos lá? A gente tá ouvindo uma música que é Dreamland, do John Easton, que eu gosto muito dessa música, tô gostando muito cada vez mais dessa música. É uma música excelente, de 30 minutos, e ela é muito legal. Eu não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas enfim, daqui a pouco eu vou aumentar um pouquinho pra nós, tá bom? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui, prontos para realizar uma vibração positiva, uma prece, por todos e para todos aqueles que estejam presentes, tanto consciências encarnadas como desencarnadas. Queridos bons amigos, pedimos a vossa presença para que possam nos ajudar orientando os nossos pensamentos na melhor interpretação das leituras do dia de hoje. Que aqueles que possam aproveitar essa vibração usufruam da melhor maneira possível. Que vós, os bons espíritos, nos acompanhem, nos orientem e nos dê segurança. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 100. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis do que vos sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso.
Se Deus vos fez nascer um meio onde pudesseis desenvolver a vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Essa é uma missão que Ele vos dá ao colocar em vossas mãos o instrumento de ajuda, a qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve dela fazer. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu aprendiz não lhe mostra o que ele deve cavar? E que diríeis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse a sua enxada para atingir o seu mestre? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra o seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido? Ou merece ao contrário ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas outras capacidades, e entretanto não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão poderá lhe retirar tudo aquilo que lhe deu. Curioso, né? A gente pode refletir muitas coisas sobre essa leitura de hoje, né? E que eu acho que faz todo sentido, né? A gente não deve, na medida do possível, fazer um mau uso, né, da nossa inteligência. A questão, eu acho que sempre passa pelo ponto em que a gente só enxerga aquilo que está a uma distância muito curta da nossa capacidade de percepção, né? A gente não consegue ver além. Se a gente for pensar do ponto de vista da espiritualidade, né, a espiritualidade sempre existiu. E até hoje, você vê, nós estamos em 2020, né, a partir da data do Cristo, mas quantos milhares de anos a gente já viveu, né? Independente de nós falarmos de cristianismo, ou de encarnação, ou reencarnação, ou qualquer coisa do tipo, a gente já vem há muito tempo evoluindo. E ainda hoje essa ideia da espiritualidade para muita gente é dúbia ainda, né? Muita gente ainda não acredita totalmente que depois que ele sair daqui, desse mundo físico, ele vai para outro lugar. Tem muita gente que tem muita dificuldade de aceitar isso. Elas preferem acreditar que vão para o céu, que vão... e são ideias muito incertas, ou são ideias que são, vamos dizer assim, simulacros perfeitos, né, daquilo que eu desejo, né? Ou seja, você vai para o paraíso, para o céu, fazer o que lá, né? Ou a gente não tem certeza, porque os que vão, né, mesmo que eles voltem e se comuniquem, tem muito embuste, porque o ser humano é complicadíssimo, né? E eu acho que até a espiritualidade permite, de certa maneira, que isso aconteça, porque o dia que nós tivermos certeza plena e absoluta, né, quer dizer, a grande maioria, porque muitas pessoas têm certeza da vida depois da morte, isso não é da vida depois da morte do corpo físico, mas quando a maioria das pessoas começarem veementemente a acreditar nisso, saber que tem um projeto para a existência consciencial dela, ou seja, ele vai sair daqui, vai para outro lugar e biriri bororó, quando isso for a principal preocupação da pessoa, do indivíduo, da consciência, naturalmente ela vai mudar uma série de atitudes que ela
leva em relação à vida, né? É lógico que a gente tendo que, quando chamados a viver nesse mundo físico, a gente obviamente tem que tentar, de um jeito ou de outro, cumprir as regras desse mundo físico, né? Tentando não destruir o corpo prematuramente. E obviamente tem essas regras dessa sociedade que a gente foi chamado a viver, né? Às vezes até regras culturais, dependendo do país que você é chamado a viver, né? E de um modo geral você tem que se adaptar a isso aqui. Então assim, além da densidade física, né? Da questão dos hormônios inferindo diretamente na atividade da consciência, existe também, né? Existe também as questões culturais, as questões regionais, locais, de idioma, uma série de coisas, né, que de um jeito ou de outro vão te forçar uma situação ou outra. E é lógico, né, a gente não pode querer com isso dizer que isso é um fatalismo, não é isso, mas a gente só está aqui porque a gente vibra isso, a gente é denso a esse ponto de estar nesse lugar, então a gente está plenamente adaptado aqui, né? Apesar de muita gente achar que eu não sou desse mundo, eu sou um ser evoluidíssimo, que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu só venho aqui para sofrer, que não sei o que isso aqui é uma cadeia. Tem muita gente que pensa isso, né? E naturalmente, né, essas pessoas também, né, com todo o respeito que elas merecem, tem coisas para evoluir também, né? Afinal de contas, nós vimos para esse lugar aqui, porque eu acredito que é uma simbiose energética, entende? Você não vem para cá porque alguém fala, eu sou bonitinho, perfumado e tal, e eu quero que você vá para lá. Eu acho que não é assim, né? Eu acho que assim, a gente está vibrando, a gente tem situações vibratórias que nos atraem magneticamente para esse lugar, né? Assim como, se a gente for pensar um pouco, né, existem outros mundos e outros tipos de vibração, e naturalmente não é por uma questão de justiça da providência, né, justiça de Deus, vamos chamar assim, ninguém vai receber algo por mérito, por bairrismo, por qualquer coisa. Eles vão receber porque né, por mérito eu me expressei errado, mas assim, ninguém vai receber um bônus por uma coisa que ela não fez, né? Isso que eu quero dizer. Então, naturalmente você tem alguma face da sua consciência que precisa desenvolver, aprender, enfim, tem alguma lacuna que precisa ser preenchida, e por conta disso, né, assim, acho que, sei lá, né, acho que a gente tem alguns mundos que a gente poderia habitar ao mesmo tempo, vamos dizer assim, algumas situações, algumas dimensões. Eu falei assim, dessas daqui que você pode ir, eu sei que você gostaria de ir para aquela e para aquela, mas o que você pode ir é isso aqui, né? E aí é o que dá. Então assim, eu acho que vamos trazer pro simples, né? Porque é o mais legal, né? Para ficar bem claro que eu estou entendendo. Às vezes você quer viajar pra Flórida, às vezes você quer viajar pro Japão. Teu sonho é viajar pro Japão. Só que a sua grana não dá, velho. Seu mérito, sua grana não dá. O que dá é para ir, sei lá, aqui do lado, entendeu? O que dá é para ir no Mato Grosso, ou, né, quem é do Mato Grosso, o que dá é para ir para Minas Gerais, enfim. O que dá para ir é ali do lado, entende? Então assim, é o que dá. Não dá para fazer milagre, entendeu? Ninguém vai te dar um ticket de passe livre, entendeu? Até porque seria, acho que acredito, até injusto, porque você não se adaptaria adequadamente nesse lugar. Então eu acho que se a gente tá aqui, né, se a gente está aqui, porque tem uma razão, e essa razão deve ser energética, deve ser simbiótica. Então assim, você tem uma vibração, e a tua vibração te arrasta para aquele lugar X, e é lá que você vai ser chamado a viver, até que você sublime essas questões. E o lance é que quando a gente está aqui nesse planeta, a gente está tão plenamente densificado e tão adaptado a essa densidade, que a gente acaba se iludindo, achando que é tudo aqui e agora, né? Então a gente quer colecionar dinheiro, colecionar carro, colecionar tudo para viver bem, que não tem nada errado nisso.
desde que, né, esteja dentro do limite do razoável. O problema é que esse razoável é muito subjetivo e às vezes as pessoas se perdem nisso, né? As pessoas não conseguem olhar do lado e ver o que está acontecendo no mundo, no planeta, na vizinhança. Ele não consegue. Ele simplesmente acha que a vida dele não está totalmente boa e que ele precisa de mais dinheiro, mais propriedade, mais posse, mais investimento, e mais isso, mais aquilo. E aí a pessoa se perde, ela acaba transformando isso como uma razão da vida dela, né? Esquecendo-se que depois que passar aqui a vida do corpo, a saúde do corpo, né? Depois que passar a saúde do corpo, aí o que vai sobrar só é a consciência, né? Dos teus sei lá quantos quilos vão sobrar por hora só 21 gramas, que dizem que é o peso do nosso perispírito, né? É de 21 gramas, já mediram isso, já conseguiram fazer esses testes e medir isso. Que obviamente depois deve se sutilizar ainda mais, né? Mas no momento do desencarne o peso do nosso perispírito é de 21 gramas, né? Os cientistas já mediram isso. E tem uma série de explicação para isso, enfim. Mas eu não vou entrar no mérito. Mas o fato é, né? A gente vai se sutilizar e aí, obviamente, quando a gente tiver só consciência, por exemplo, tudo que se acumulou aqui não é daqui, vai ficar aqui, né? Então, por exemplo, você pode ter, sei lá, muito dinheiro guardado, muita posse, muito não sei o que lá, mas o que vai ficar vão ser as lembranças, né, que você vai deixar, as relações de carinho, de amor, de afeto que foram construídas aqui, os gestos de benevolência que você fez, né, coisas acessórias à nossa consciência que de um jeito ou de outro vão corrigir e vão incrementar, né, os nossos méritos conscienciais e vibratórios, permitindo que depois a gente possa ir para outro lugar, né? Então a gente deveria estar muito mais preocupado em aparar as arestas conscienciais do que tentar juntar dinheiro. Mas digo e repito e reafirmo, nada errado em juntar esse dinheiro. A questão é saber o limite do bom senso, né? E esse é o grande problema, esse é o grande desafio, né? Tá certo? Eu tô com vontade de fazer uma prece pelos nossos parentes, né? Para o nosso grupo karma, vamos chamar assim, para os nossos parentes desencarnados. Então, obviamente, na sua família deve existir pessoas já desencarnadas a quem você tem um apreço, um carinho, enfim, ou algum parente que, né, às vezes você queira fazer sua prece. Eu gostaria de que a gente fizesse isso. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui para oferecer uma vibração positiva aos nossos irmãos já desencarnados, aos nossos parentes que cumpriram as suas funções socioafetivas em relação a nós, que de um jeito ou de outro colaboraram para que a nossa reencarnação chegasse no ponto em que está. Pedimos humildemente que esses nossos tutores, essas pessoas que colaboraram conosco, possam receber as bênçãos maravilhosas de Jesus. Que possam receber essas vibrações de tranquilidade, de paz, de amor, de gratidão. Que os bons espíritos possam ajudá-los, orientá-los, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Vigias o que falas. Página 117. A tua boca é um canal que obedece cegamente à tua mente. Se as tuas ideias forem negativas, rolarão como pensamentos malfeitores na tua fala, e essa corromperá aqueles que te ouvem. É responsável pelo que dizes aos ouvidos dos teus companheiros. Vela o que conversas com os teus irmãos, presta bem atenção à formação das tuas ideias e disciplinas as emoções, para que não venhas a cair nas tentações do mal, que sempre espreita a coletividade. Vigia constantemente os teus pensamentos e não te esqueças de fazer o mesmo com o que falas. Deixa vicejar o amor em teu coração e alimenta esse princípio divino em tua vida, para que a tua paz seja duradoura. Se ainda não tens a consciência exata dos valores dos teus pensamentos e das reações deles sobre os outros, passa a observar de agora em diante, pois a melhor escola é a observação pessoal, sem crítica, que pode levar ao desespero. A tua palavra é uma semente vicejante, onde cai pode germinar com traços do teu compromisso, e mais tarde poderá alterar a tua conduta e te forçares a responder por ela, colhendo os frutos do que plantaste. Porém, se ela é educada e instruída, se está amoldada aos ensinamentos de Jesus, é semente mais viva e te ajudará a construir a tua própria felicidade. Deves zelar pelas tuas palavras, mas cuidar também do que ouves dos outros. A influência danosa pode perturbar a nossa conduta. Se já abriste as portas do teu entendimento em busca do aprendizado, não percas a oportunidade de seres útil a ti mesmo, criando condições e enaltecendo o bem no silêncio dos teus próprios sentimentos. Educar-se é analisar a própria vida, selecionar pensamentos, palavras e ações ante os que nos cercam. Esteja sempre atento aos acontecimentos e saberás comportar-se diante de tudo, sem nada menosprezares. Se o teu irmão aparecer na frente de ti, envergando a cruz de duras provações, não te deixes influenciar pela viciação dos erros que carrega. Ajuda a melhorar essa conduta e desfazer-se das ideias desfavoráveis ao bem comum. Precaver-se nesses momentos, é manter o que já conquistaste na área do equilíbrio e da paz de consciência. Faz a tua parte, que Deus nunca se esquecerá de ti. Desliga-te do mal e deixa a luz do bem clarear o teu caminho, que por onde passares estará sempre ajudando aqueles que transitarem por ali. Confia em Deus e em ti mesmo, desde que estejas seguros dos teus próprios atos. Acautela-te dos impulsos inferiores que por vezes assaltam a tua mente, querendo transformar a tua conduta. Revigora
a fé pela oração e crie o hábito de servir aos outros sem exigências, para que a caridade em teus passos passe a ser a tua própria vigilância. As nossas palavras podem ser jatos de luz ou impulsos de trevas, somente do bem, sementes do bem ou convites para o desequilíbrio. Depende da educação e da disciplina que já granjeamos na escola da vida. Estamos sendo chamados todos os dias para o autoaperfeiçoamento, convite este que poderá passar e demorar a voltar. E não podemos afirmar que no seu regresso venha com as mesmas branduras do primeiro chamado, sendo comum o retorno acontecer sob a forma da dor. É a guerra interna recebendo as bombas dos infortúnios e o fogo das provações, para nos ensinar que devemos ouvir o que nos compete dizer. Eu estava aqui lendo isso aqui, né, e estava pensando numa passagem de um livro, foi um romance psicografado pelo Chico Xavier, né, que é o livro Há 2000 Anos. E eu não sei exatamente se essa frase está nesse livro, mas acho que sim. Mas é uma frase do Emmanuel, diz, né, que nesse livro que o Emmanuel era um Publius Lentulus, né, que era um político romano, né? E ele teve a oportunidade, ele foi contemporâneo de Jesus naquela reencarnação e ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas ele obviamente não se preocupou com isso, porque ele não se interessava por essas coisas, né? Então ele viu Jesus caminhando lá pela Galiléia e tal, e ele tinha a oportunidade de tê-lo conhecido pessoalmente, né? E depois ele viu, né? Ele, depois desencarnado, ele pôde saber da envergadura de Jesus, né? E ele ficou muito sentido, né, de não tê-lo podido conhecer, né? Que ele teve essa oportunidade e não aproveitou essa oportunidade, né? E Jesus foi crucificado. E aí, obviamente, eles nunca se conheceram pessoalmente, né, na carne. E aí, então, ele diz uma frase seguinte, né, que como é que é? Quanto pode valer, né? Quanto pode valer a oportunidade, né? Uma oportunidade, né? Quanto tempo pode levar para recuperarmos apenas um minuto, que seja, né? E essa ideia era justamente essa, né? Se ele tiver, ele estava na mesma região, né? Estava no bonde da história, na mesma região, na mesma época. Podia obviamente ter aproveitado essa oportunidade e não aproveitou. E agora quantos milênios, né, ele teria que evoluir, né? O espírito do Publius Lentulus, que depois veio a ser o Emmanuel, para que ele tivesse condição um dia de novo de poder estar na presença de Jesus, né? E aí estava pensando nessa questão da oportunidade, né? Às vezes a gente perde oportunidades maravilhosas de ficar quieto, não é nem de dar uma boa palavra, de ficar quieto, né? Eu sou uma pessoa assim que sou muito linguaruda, né? Sempre falei muita bobagem. E às vezes a gente perde uma oportunidade lascada de ficar quieto. E eu tenho experiências na minha vida que já me marcaram. Um dia eu posso contar pra vocês assim, experiências, mas que realmente são uma vergonha pra mim. Mas por essa coisa de não ficar com a língua dentro da boca, né? Então assim, às vezes uma pessoa ela tem um fardo já na vida dela bastante difícil, às vezes até mesmo pelo próprio comportamento dela. Então assim, ela tem algum desequilíbrio, né,
segundo o nosso ponto de vista, aquela pessoa é desequilibrada a um ponto que a vida dela vai só piorando porque ela é uma pessoa desequilibrada, né? Então você falou assim, mas é lógico que vai dar, né? Vai dar M aí, porque não tem como. A pessoa, ela se comporta de um jeito, ela age de um jeito que só pode dar. E aí naturalmente a gente tem um certo desprezo por isso, por essas pessoas que são assim, né? Às vezes chega a dar um desprezo, né? Que você fala assim, isso aí é um coitadinho, um idiota, um panaca que não sabe de nada e aí a gente despreza, acaba desprezando. É natural a gente fazer isso, né? É a mesma soberba que o rico tem quando ele olha para uma pessoa muito pobre, né, e humilde e despreza aquela pessoa simplesmente pelo jeito que ela se veste. Isso é natural do ser humano, né? E às vezes um mau jeito, às vezes uma palavra maldita, né? Maldita, né? Ela pode piorar ainda mais a situação daquela pessoa, porque você não sabe, né? Não significa que aquela pessoa, sendo desequilibrada, ela não sinta. Às vezes ela sente, né? Às vezes ela sente, não. Às vezes ela percebe e sente, né? Nem todo mundo percebe. Às vezes ela pode sentir, isso pode piorar muito o dia dela, a situação dela, a vida dela, gerando vibrações horríveis que de um jeito ou de outro vão acabar voltando para você, né? Então, na verdade, né, no frigir dos ovos, a gente deve, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar, que por interesse a gente devia, interesse particular seu, isso é uma boa estratégia, né? Se você sabe verdadeiramente que vai voltar para você, assim, mano, eu vou ficar na minha, vou ficar quietinho, porque com certeza algum anjo em algum lugar vai dizer amém, entendeu? Então assim, se você tem um comportamento ruim, algum anjo em algum lugar vai dizer amém, e aí fatalmente esses eflúvios negativos, essas vibrações vão voltar para você. Então assim, por uma questão de autocuidado com você, é melhor que você não fale nada, que você não, sabe? Melhor que você não se comprometa com o outro, né? E eu tô falando de se comprometer com o outro no sentido de que por causa do outro eu me lasco, porque o outro me deu a chance de falar alguma coisa, eu falei e agora por causa disso eu me lasco, entendeu? E isso eu tô dizendo de quando você fala e quando você age negativamente em relação ao outro, quando você faz alguma coisa ruim, aí lascou em banda, né? Então, pra gente pensar sobre isso, né? Que a gente antes de, se a gente não consegue fazer o bem pelo bem, porque a gente já evoluiu a esse ponto, vamos fazer o bem por nós mesmos, sabe? Pra nos preservar, porque não tem jeito. Se você gera uma vibração negativa, uma energia deletéria de qualquer tipo, pode ficar tranquilo, que a vida é espelho. Jogou pro mundo, o universo te devolve. Então assim, para não se complicar, fica na sua. Vigiar e orar. E lembra dessa história do vigiar e orar? Então, você vigia o tempo inteiro, e quando o bicho pegar, aí você ora. Entendeu? Vigia, porque você fala, eu não vou me meter nisso, que isso vai sobrar pra mim. Entendeu? Então, é assim, se você não puder ajudar o outro, não conseguir por questões emocionais, porque é muito difícil pra você ajudar o outro, ajude a você mesmo. Pensa assim, putz, eu não vou me lascar por causa desse otário aí não, por causa dessa pessoa aí, entendeu? E eu tô falando nesse linguajar com vocês justamente pra ficar bem simples o entendimento, né? Eu não vou me lascar por causa dos outros. Se você não consegue gostar dos outros, goste pelo menos de você mesmo e se preserve, porque essa energia vai voltar. Essa energia, quando você se encontra com alguém, se não for para deixar algo de bom, cuidado, que essa energia vai voltar para você. Tá certo? E vamos aproveitar
o ensejo para a gente fazer uma prece por nós mesmos. Vamos lá? Pelas nossas dificuldades, nossos problemas. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Ajuda-nos, bons espíritos, nos nossos desafios de todo dia, permitindo que nós encontremos soluções, bons momentos e alegria. Pai, que nosso contentamento possa, na medida do possível, ir aumentando ao ponto de podermos elevar o nosso pensamento todos os dias em gratidão à tua bondade. Afinal de contas, meu Pai, tu ofereces tudo o que precisamos, mas infelizmente nós sempre estamos achando que merecemos mais. Bons amigos, bons espíritos, orientem os nossos pensamentos para que a gente possa, na medida do possível, se comportar cada vez melhor em relação ao mundo. Bem sabemos que o nosso Pai e Mestre Jesus querem que sejamos felizes todos os dias. Infelizmente, nós articulamos perturbações que nos tiram essa alegria e colocam o foco da nossa consciência em tristezas e desafios incomensuráveis. Querido Deus, somos eternos pela tua bondade e pelo teu amor. Permite-nos perceber essa grandeza e louvarmos o teu nome todos os dias, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Desperte do sonho. A espiritualidade pode ser traduzida como uma experiência da realidade, um processo de despertar de um sonho. A iluminação espiritual começa quando a imaginação cessa. Imaginação quer dizer fantasia, criadas pela mente. Num clássico exemplo, utilizado pelo Vedanta, uma pessoa que olha para um pedaço de corda e vê uma cobra, e a partir dessa visão ela cria toda uma história em torno da cobra. Quando começa a ver a corda no lugar da cobra, o seu processo de despertar se inicia. Que coisa, né? E a gente falando de percepção, né? Que a gente consiga perceber qual é essa realidade que nos rodeia e de fato o que nós podemos fazer para modificar essa realidade em nosso favor. E aí não são só coisas materiais, são coisas emocionais, são coisas espirituais, são
na maioria das vezes, questões de aceitação. Todas as vezes que a gente não aceita, a gente reage. Todas as vezes que a gente reage, a gente sofre. É lógico que isso não é um convite à inanição, isso não é um convite a deixar tudo pra lá, não é isso. Não se importar com nada, é óbvio que não é isso. A ideia não é essa. Mas tem muitas coisas que a gente não vai conseguir mudar. A única coisa que a gente precisa fazer é aceitar, né? E como é difícil aceitar algumas coisas. Então a gente precisa, na medida do possível, conseguir entender qual que é essa realidade que a gente vive. Ou seja, o que minimamente a gente precisa para viver, né? Porque a partir disso a gente começa a perceber o quanto, né, abundante, próspero é a nossa vida. E a gente começa a partir disso ficar um pouco mais contentado com aquilo que já tem, né? Então eu vou citar apenas como exemplo a nossa saúde. Se você é uma pessoa que tem uma saúde relativamente boa, agradeça por isso. Isso é uma bênção maravilhosa na tua vida e que às vezes você nem se dá conta de que tem. Tá certo? Então observe tudo que você recebe da vida, porque isso já é um começo. Tá certo? Agradeço demais a presença de vocês aqui, que a gente possa continuar essas reflexões no decorrer dos dias em outros episódios de O Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até breve.